Bom, agora avisou. Bom, vou me repetir. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer receber todas e todos aqui. Mais nesse encontro, né, do Confor, atividades realizadas pelo Confor, de formação de professores, né, nesse período emergencial, tocando essa situação emergencial. Gostaria de agradecer os inscritos, as inscritas, participantes, e hoje especialmente a Marcela, né, nossa técnica administrativa aqui da faculdade, o professor Wilson, professoras Roberta e Maria Luísa, que nós vamos explicar, né, um pouco da atividade, mas que foram chamados, foram convidados para estar discutindo hoje conosco a manutenção, digamos, dessa preocupação em torno do letramento digital, do letramento acadêmico, do letramento acadêmico, nesse momento pandêmico, nesse momento emergencial, né? Então, a preocupação dessa atividade foi como suportar, né? Como continuar, como manter viva essa preocupação com o letramento na graduação, uma atividade, uma questão de suma importância, né, na formação dos nossos discentes, das nossas discentes, como suportar e manter isso em uma situação emergencial. É isso que orientou o convite, isso que orientou as conversas que tivemos, e eu agradeço. E eu vou passar primeiramente a palavra para a Marcela, que vai falar um pouquinho do recorte, né, da apresentação que teremos. Antes disso, eu gostaria de combinar algumas coisas com vocês, manter todo mundo o microfone fechado, se possível, né? Parece que às vezes fica um pouco instável as imagens, se todo mundo ficar com os vídeos abertos, então qualquer coisa vocês vão avisando no chat, se estiver um pouco instável, se tiver alguma coisa que a gente pode estar melhorando, para que todo mundo consiga ter acesso, consiga assistir, e combinar, se tiver tudo ok para os convidados, para as convidadas, né, palestrantes, de no final a gente abre para perguntas, né? Então, quem não puder estar abrindo câmera ou microfone por questões de acesso, enfim, pode mandar no chat, eu leio para eles, para elas, tá? Mas, se possível, para a gente ter um pouco de contato, ver um pouco do rosto dos seres humanos, liga a câmera, liga o microfone, converse com a gente ao final, ok? A gente vai se inscrevendo, vai conversando, tá? Bom, agradeço mais uma vez aos que estão assistindo, às que estão assistindo, e aos professores, e Marcela, nossa técnica administrativa, que está aqui conosco. Muito obrigada. Marcela, a palavra está contigo. Obrigada, Isabela. Você me ouve bem? Vocês me ouvem bem? Ok, muito bom. Bem, boa tarde a todas e todos, né? Eu gostaria aqui de, em primeiro lugar, agradecer a Isabela, né? Mais uma vez, pelo convite, né? Eu vou tentar aqui fazer uma apresentação e para dizer onde estamos, para onde vamos e para onde não vamos, né? Com essa nossa apresentação, fazer, como ela disse, o recorte desse momento em que vamos tratar dos letramentos em meios digitais, letramentos acadêmicos em meios digitais, né? Eu atuo como técnica em assuntos educacionais, sou da área de letras, terminei o doutoramento nessa área no ano passado e pesquiso no campo da linguística aplicada, né? Faço parte de um grupo de pesquisa da Unicamp, que se chama Mídia, Discurso, Tecnologia e Sociedade. Esse assunto dos letramentos, e em especial os letramentos digitais, interessa o nosso grupo, mas aqui o que a gente vai trazer hoje não é exatamente discutir esse campo, que tem um recorte muito específico, com uma bibliografia muito interessante para os professores e professoras da educação básica, né? Eu até combinei aqui com o grupo, com a Isabela, compartilhei um pouco com a professora Maria Luísa, uma bibliografia muito específica desse campo, que a gente pode colocar no chat, de repente, se vocês concordarem, né, para um aprofundamento, caso, né, o grupo depois queira visitar esse repertório, né, porque, de fato, hoje se fala muito do letramento digital no ensino médio, quando a gente está falando de escritas colaborativas, de recepção e produção de textos multimodais, ou seja, para além do impresso, como nós ajudamos os estudantes
do ensino médio a fazerem a leitura do audiovisual também, né, que também nós encaramos como textos, né, e nós não vamos tratar disso aqui, né, também tem um outro aspecto dos letramentos digitais, que é essa relação, né, entre a leitura e a seleção de informações durante a navegação da web, todos os temas que, com essa bibliografia que a gente disponibiliza aqui, para um aprofundamento, né, de quem depois se interessar por elas, pode visitar, bem interessante, e em outro momento podemos até falar sobre isso, quem sabe, né. A nossa ideia aqui é dar continuidade a uma discussão que começamos quando justamente Isabela foi a nossa monitora no projeto piloto Leitura e Escrita na Graduação, um projeto desenvolvido pela Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial, a DEAT, da Pró-Reitoria de Graduação, né. Eu contribuí bem no início desse projeto. Tivemos como assessores o professor Wilson, que está aqui conosco, a professora Paula Braga, e depois entrou a professora Maria Luísa Levi, e no momento em que eu faço uma transição para outra área da universidade e não consegui acompanhar, lamentavelmente, o desenvolvimento do projeto, né. Nós já tivemos aqui um encontro no Confor com o professor Gilcinei, da UFMG, que falou um pouquinho sobre os pressupostos teóricos, né, dos letramentos acadêmicos, e ele pôde discutir um pouco também com o professor Wilson, professora Maria Luísa, e a Lígia, a colega Lígia também, TAI, né, Técnica em Assuntos Educacionais, que acompanhou todo o processo do curso lá na DEAT, né. Então, eles discutiram um pouquinho sobre a experiência, e sobre o que são os letramentos, né, e situados na academia. O nosso intuito naquele momento, quando elaboramos o curso, era justamente tratar das práticas sociais de leitura e escrita na academia, né, sobre os gêneros discursivos que estão envolvidos, né, nesse processo, ajudar os estudantes do ensino médio, aí vejam que é um outro momento, justamente, né, o momento da transição, né, da transição desses estudantes que acessam a nossa universidade em janeiro pelo SISU e tem o seu primeiro quadrimestre em junho, neste ano mais tardiamente ainda, foi em setembro, né. Então, foi em 2019, esse curso foi uma oportunidade de ajudar esses estudantes do BCH, especificamente, né, a terem contatos com gêneros discursivos acadêmicos, com a forma composicional, o estilo, os temas que perpassam esses gêneros, né, situados em leituras das áreas de ciências sociais, humanidades, né, e por meio de oficinas, encontros, né, que tiveram aí o apoio dos monitores, como Isabela, né, que acompanhou esse processo junto com Lígia e os professores aqui envolvidos, né. A ideia hoje, então, é dar continuidade a essa conversa, que pode, então, ser acessada, aí eu queria fazer igual aquela youtuber que fala, em algum lugar desta tela, você pode ler o outro vídeo, né, do pessoal, quando conversou com o professor Gilcinei, um vídeo muito bacana, muito legal, que acho que deve ser revisitado, né, para além do grupo, do Confor. A gente vai dar continuidade a essa conversa pensando agora na experiência que a professora Maria Luísa, a professora Roberta Pérez, o Wilson Mesquita e Vinícius Freitas, né, esses 4 professores, nessa experiência agora do quadrimestre suplementar, trouxeram uma parte das práticas vivenciadas naquela oficina, aquele projeto piloto de leitura escrita, eles trazem, então, agora para a disciplina de Introdução às Humanidades e Ciências Sociais, né. Então, a ideia aqui é falar dessa experiência, então, nós vamos abrir aulas aqui para que eles possam contar como está acontecendo, como foi a implementação, né, essa incorporação, justamente agora em 2020, para estudantes ingressantes, né, que entram mais tarde ainda, né, começam mais tarde ainda esse ano letivo, este ano de 2020, né, que a gente nem sabe se ele começou, onde ele está aí, né, duramente vivido, e então eles vão falar um pouco sobre essa experiência, e nós vamos abrir, então, alas para esse momento.
e reitero, então, a disponibilidade, né, para deixar aqui essa bibliografia sobre letramentos digitais, que é o lugar para onde nós vamos continuar os letramentos acadêmicos numa experiência em meios digitais, ou seja, numa experiência vivenciada por nós no quadrimestre suplementar da UFABC. Então, agradeço mais uma vez, saúdo a todos e todas, e abro alas, então, para os professores e professoras aqui que vão nos brindar com essa experiência interessante. Só um adendo, acho que a gente pode estar enviando a bibliografia por e-mail, se for interessante, né? Eu peço para estarem... Porque acho que no chat tem gente que entra e sai, acaba perdendo, né? Porque eu acho que o chat zera, né? Quando as pessoas saem e entram. Então, eu vou pedir para estar enviando por e-mail depois para todas e todos os inscritos e inscritas. Ok? Obrigada, Marcela. Passo aos professores e professoras. Bom, acho que eu posso começar falando, aí depois Roberta e o Wilson poderiam falar um pouco também. A gente montou essa experiência, eu vou contar um pouquinho sobre esse processo. Então, primeiramente, boa tarde, né, a todos e todas, e agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre essa experiência que a gente está tendo, ainda bem recente, né. Eu, há algum tempo, venho refletindo sobre esse processo de entrada, né, da universidade, pensando especificamente nos nossos alunos, muito com vários colegas, né, a Roberta em especial, o Wilson também, muitas vezes a gente conversou sobre isso, né, e eu tive também uma experiência na PROAP, né, na sessão psicossocial da PROAP, o que também me permitiu ver um pouco esse processo sob um ângulo completamente diferente do que esse estritamente acadêmico, né, e também me fez refletir bastante, né. Eu penso que estar na universidade é um momento com um grande potencial transformador, né, em si, em qualquer universidade, em qualquer situação, mas acho que, pensando no Brasil, né, no país de muitas desigualdades sociais, né, pensando especificamente na UFABC e no seu projeto pedagógico, que ele coloca muitas especificidades, muitas questões, muitos desafios, né, acho que esse estar na universidade nos leva a uma reflexão ainda mais intensa sobre isso, né, essa entrada na vida adulta e os desafios que a universidade coloca e que a nossa universidade em especial, acho que coloca, né. O nosso projeto pedagógico, ele é específico, né, por conta das escolhas que ele ele coloca para os alunos, né, por conta da trajetória que o aluno faz, por conta do quadrimestre, né, que também é uma coisa muito rápida, mas também é isso que permite essa mobilidade que está dentro do projeto pedagógico, né, então acho que isso leva a gente a refletir, né. Atualmente, eu e Roberta somos coordenadoras do Bacharelado em Políticas Públicas, né, que é um bacharelado pós-BCH, né, pós-bacharelado em Ciências e Humanidades, e eu, por conta eu acabo ficando um pouco presa, eu digo, né, sempre falo isso, eu estou presa no pós-BI, eu tenho pouca experiência com ingressantes, né, e o pessoal da Prograde estava desenvolvendo essa oficina, né, que a Marcela mencionou, e eu, enfim, me interessei, nem sei como eu fiquei sabendo, me interessei, e falei, eu gostaria de participar, mas a minha ideia era aprender, né, como eles estavam fazendo, porque eu sempre tive interesse nesse assunto, e aí a Lígia já me mandou, né, o e-mail, eu cheguei a falar isso aqui na outra vez que eu estava aqui, né, as suas aulas vão ser, então, essa, já entrei dando aula no curso, enfim, mas também achei super legal, topei, né, o desafio, criei ali uma estratégia, né, e foram pouquíssimos encontros. Nesse curso a gente teve uma demanda muito grande, né, Marcela, mas a gente acabou... e depois eu soube que a Isabela era, agora, recentemente, sei lá, 4 dias, eu soube que a Isabela era a monitora, né, porque eu tive contato com o Fernando, que era o outro monitor, né, então posso falar também com a Isabela. A gente teve uma demanda muito grande e a gente acabou
restringindo para os não ingressantes, imaginando que a gente ia fazer outras ofertas, então os ingressantes teriam outras oportunidades, né? E eu mesma fiz, acho que 3 ou 4 encontros, foram muito poucos, né? Mas acho que deu para desenvolver, deu para ter um gosto, assim, do que seria esse trabalho. E aí a gente ficou discutindo muito sobre como trazer essa experiência de letramento para dentro do currículo, né? Fazer ela com algo regular e não só... as oficinas têm uma coisa legal, porque elas, né, é uma oficina que tem um período curto, você abre um processo, né, tem todo um movimento ali, mas a gente entende que isso faz parte, né, deveria fazer parte do currículo. E aí, quando veio esse momento aí do quadrimestre suplementar, quer dizer, não foi por conta do quadrimestre suplementar, mas a gente, eu, Wilson, Roberta e Vinícius, acabamos formando um grupo para tentar, então, trazer esse tipo de experiência para a disciplina de Introdução às Humanidades e Ciências Sociais, né? Aí a gente fez uma proposta, acho que depois os professores vão também detalhar melhor, uma proposta que, basicamente, a disciplina busca discutir as especificidades das ciências humanas e sociais e também busca exercitar um pouco a leitura e a escrita, né? Isso está na ementa da disciplina, ela foi objeto de revisão agora, na revisão do projeto pedagógico do BCH, e isso ficou bem explicitado como sendo uma intenção da disciplina. E aí a gente resolveu, então, além de dar uma intenção forte nessa questão do letramento dentro da disciplina, discutir alguns textos que falavam justamente sobre o processo de democratização do ensino superior no Brasil, né? Então, juntando um pouco, né, o contexto que os ingressantes estão vivendo com esse processo de letramento através dos textos. Então, acho que foi uma tentativa de juntar todas essas questões, né? Eu acho que está muito cedo ainda para falar, né? A gente está na 4ª semana agora? Quarta, né? Então, a gente teve poucos momentos, porque é uma disciplina que é de 2 créditos, então é um encontro por semana de 2 horas, né, com cada turma. Bom, a questão do letramento, cada vez mais fica explícito para mim, quer dizer, que eu já tinha essa noção, mas agora estou tendo uma noção muito concreta, ela é acesso, né? Definitivamente. Estando no pós-BI nos anos finais, eu percebo muito, né, como faz muita diferença, né, o tipo de trajetória que a pessoa tem é completamente diferente, né, então, acho que definitivamente é uma disciplina que a gente deveria até pensar, talvez, né, em fazer algo antes dos quadrimestres regulares, né, como um pré-ingresso. Tem várias pessoas aí, enfim, discutindo, o Wesley, né, o professor Wesley também discutindo o Q0, né, o tal do quadrimestre, que iria entrar antes dos quadrimestres regulares, com uma série de atividades que iriam preparar o aluno para ingressar na UFABC com todas as suas especificidades. E aí, acho que talvez um passo além, né, seria a gente trazer esse tipo de atividade, né, para dentro desse quadrimestre 0. Né? Eu diria o seguinte, a gente tem pouco tempo ainda, o fato da gente, bom, a gente se organizou num grupo e fez um projeto para a monitoria acadêmica, né, e acabamos sendo contemplados com todos os monitores que nós pedimos, então nós temos bastante monitores, né, nos apoiando. E isso, né, a Isabela, que teve essa experiência, a gente tem monitores também muito implicados ali no processo, acho que faz uma diferença enorme, né, do ponto de vista de nos apoiar como docentes, né, mas no sentido dos próprios alunos entenderem, né, a Roberta, por exemplo, porque depois nós fizemos o projeto e depois nós nos separamos, né, eu estou com a Roberta com 2 turmas, né, o Wilson está com 2 turmas e o Vinícius está com outras 2 turmas, e os monitores estão separados, trabalhando com cada professor, né, e aí a Roberta sempre fala, então, porque a nossa equipe, né, toda vez que ela fala nossa equipe, eu dou uma coisa assim, falo, nossa,
a gente está trabalhando uma equipe, né? E assim, e na aula a gente ficamos todos nós lá, nossa equipe, né? Todo mundo de vídeo ligado e tal. Eu acho que isso dá uma diferença brutal, assim, na sensação que os alunos têm em relação ao que está sendo feito, né? Em relação a eles estarem dentro de um coletivo que está lidando com isso, né? Eu acho que a gente, claro, a gente está nesse modo remoto, que é esquisitíssimo, mas tem coisas interessantes, assim, né, no sentido de que, por exemplo, muito poucos alunos ficam, né, com a câmera ligada, de fato, né, a gente deixa isso completamente livre, e a gente não vê as caras, mas a gente sente um clima, assim, né, não sei se eu estou viajando já, mas a gente sente que tem uma atenção. Então, por exemplo, se você joga uma pergunta lá, tem aquele delay, né, fica aquele silêncio, você fala, ai, meu Deus, né. Bom, mas aí começa a vir coisas, né, no chat, alguém se manifesta, né? Então, até certo ponto, né, a gente tem um pouco a impressão de que tem uma atenção ali, por exemplo, a gente até comentou, né, a gente pegou duas turmas da noite, né, então na segunda, por exemplo, mas na primeira também, né, na segunda, 15 para as 11, a gente terminando a aula, bom, então tchau, pessoal, aquele vários tchauz, né, 40 tchauz, assim, né, ninguém, as pessoas estavam lá, né, por mais que a gente tenha essa dificuldade aí de vê-los, né, a gente não vê as reações, enfim, né, então acho que ainda estamos nesse primeiro momento, e acho que a gente está fazendo um exercício, né, de leitura, de escrita, de interpretação de texto acadêmico, né, que, na verdade, não dá para a gente pressupor que no ensino médio tenha isso, acho que várias formações do ensino médio dão condições para os alunos fazerem isso autônomo, mas muitas não dão e muitos alunos não estão preparados para fazer isso, então, acho que tem uma lacuna mesmo, né, importante, que é de acesso. Então, acho que é isso que essa mensagem que eu queria deixar. E aí, para terminar minha fala, e passar para a Roberta, talvez para ela falar um pouco da estrutura, né, eu diria que, assim, essa coisa desse Q0 aí que a gente fica pensando, né, eu acho que a gente tem que trabalhar desde logo o letramento, né, de acesso, mas a gente tem que trabalhar outras questões que a gente até discutiu entre nós, né, no grupo, mas não vai dar tempo da gente trazê-las com a força que deveríamos para dentro do curso, né, que é a questão da autonomia do estudante, né, porque eu acho que o projeto pedagógico da UFABC, a universidade em geral, mas o nosso projeto pedagógico em particular, ele solicita muito essa autonomia, né, ele requer muitas escolhas, né, que tem uma dificuldade dos alunos de conferirem sentido à sua trajetória, né, fazer isso de uma maneira consciente, fazer isso de uma maneira que eles consigam ver a sua trajetória e consigam pegá-la, consigam geri-la autonomamente, né, até do ponto de vista psicológico mesmo, né, a gente vê, às vezes, muita situação de sofrimento mental, né, de alunos, e aí tem toda uma questão também um pouco de banalização da depressão, enfim, é toda uma outra discussão, que acho que, né, podemos depois debater um pouco, mas acho que tudo isso poderia, de alguma maneira, ser trabalhado para que o aluno pudesse entrar na universidade com condições de fazer uma trajetória que ele aproveite mais, que seja uma trajetória, enfim, que ele dê mais sentido. Então, acho que o letramento é uma questão chave do acesso, mas tem todas essas outras questões aí que não se ensina, que se pressupõe que ele já saiba, e ele não sabe nem como é que ele vai aprendendo ou não conseguindo, enfim, é um processo que se dá quase que sem a participação consciente do aluno, acho que é isso que a gente precisaria trabalhar. Então, é isso, obrigada. Posso dar sequência? Marcela, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Também agradeço todo o Confor pelo convite, Isabela, que está aqui presente, Marcela. Marcela foi uma pessoa que eu tive a sorte de conhecer mesmo nesse momento difícil de pandemia, né, Marcela? Nossas conversas, a gente sempre se encontrou algumas vezes na universidade presencialmente, mas foi conversar mesmo, foi via tela.
Agradeço as conversas que a gente teve, a professora Maria Luísa, minha companheira de luta, de jornada, a professor Wilson também, com quem eu tenho aprendido muito nesse momento, né, de construção dessa disciplina. Eu vou emendar a minha fala na fala da Malu, ela é meio uma fala casada, essa nossa aqui, né? Então, ela já contou das nossas preocupações nesse momento, né, de isolamento social, nesse momento em que o aprendizado, as atividades todas acadêmicas vão se dar no meio digital, no meio remoto. Tudo isso se soma a essas preocupações todas que ela falou também, que a gente já tinha sobre ingressantes, né? A gente começava a discutir, inclusive, a possibilidade de um projeto de extensão, que a gente pudesse incluir os alunos, né? Agora com a mudança da portaria sobre a extensão da universidade, seria mais uma possibilidade de oferta dessa extensão específica para ingressantes. Tudo isso compunha um universo de preocupações que a gente tinha pré-pandemia. E, quando veio a pandemia e o isolamento social, essas preocupações se agravaram justamente porque essas atividades tão importantes que estavam sendo desenvolvidas, por exemplo, como um projeto piloto de leitura e escrita, elas iam ficar mais restritas, algumas não puderam acontecer, as dinâmicas presenciais não puderam ser reproduzidas da mesma forma, claro, então essas preocupações ficaram ainda maiores e mais intensas, né? Então era preciso, neste momento de planejamento das disciplinas do curso de ingresso, né, do bacharelado em Ciências e Humanidades, que a gente expressasse essas preocupações de alguma forma, e o espaço que a gente acabou encontrando por conta da própria formação do projeto pedagógico do BCH foi essa disciplina de introdução, né, introdução às humanidades e ciências sociais. Então, era preciso, naquele momento, transformar todas aquelas discussões e preocupações que a gente já tinha pré-pandemia em estratégias pedagógicas para construir um plano de ensino que desse conta dessas preocupações, né? Então, a gente precisava associar a ementa da disciplina a essas preocupações que a gente tinha e construir essas estratégias pedagógicas que ligassem tanto o coração da disciplina quanto as nossas preocupações com relação à leitura e à escrita acadêmicas, né? O coração da disciplina é discutir o que é ciência, os critérios de cientificidade e quais são as especificidades das ciências humanas e das ciências sociais, e como bem disse a Malu, também há um espaço para essas discussões sobre a própria trajetória acadêmica e sobre leitura e escrita de textos acadêmicos em ciências humanas e ciências sociais. Bom, dois pontos importantes que eu vou falar muito rapidamente aqui, que permitiram, meio que prepararam o terreno para que a gente pudesse construir essas estratégias pedagógicas e transformá-las num plano de ensino. O primeiro, a Malu já citou aqui, foi a revisão recente do projeto pedagógico do BCH e dessa disciplina, né? Essa disciplina era uma disciplina que era marcada por algumas sobreposições, inclusive, né, no programa, a Isabela está fazendo assim, ó. Então, era marcada por sobreposições na bibliografia, né? Então, nesse momento de ingresso, o aluno fazia uma leitura bastante rasa e preliminar sobre algumas bibliografias que seriam exploradas mais adiante. Então, essa revisão do projeto pedagógico, especialmente dessa disciplina, meio que limpou o terreno dessas sobreposições e incluiu essa dinâmica, inclusive, de preocupação com leitura e escrita de textos acadêmicos em ciências humanas e sociais. O segundo ponto que meio que permitiu que a gente construísse essa estratégia foi a própria plenária do BCH, reunida para discutir a alocação do quadrimestre suplementar, e essa plenária encaminhou, então, que as disciplinas, os professores, fizessem um esforço para incluir nos seus planos de ensino temas como negacionismo científico, a importância das ciências humanas e sociais para este momento de pandemia e para a interpretação dos processos sociais que decorrerão desse momento que a gente está vivendo agora. Então, tudo isso nos deu margem de trabalho para a construção dessas estratégias pedagógicas, né? Então, nessas nossas conversas, e aí, quando eu passar a palavra para o professor Wilson, eu tenho certeza que ele vai contribuir muito nisso, a nossa ideia era visitar instrumentos pedagógicos e ferramentas de trabalho necessárias à trajetória acadêmica, né? E neste balaio, vamos dizer assim, que é tão diverso, entra a preocupação com a leitura, entra a preocupação com a escrita, mas entra também uma preocupação com os ingressantes, especificamente, para se refletir sobre a produção que seria exigida deles e que será exigida deles ao longo de toda a trajetória, para além desse momento de ingresso.
né? Por isso essa ideia de incluir essas atividades no tal do quadrimestre 0, né? No Q0, que seria, de certa forma, preparatório, né, para essa trajetória. Então, de que instrumentos de trabalho a gente está falando? A gente está falando de fichas de leitura, que é um instrumento preliminar, né, que acompanha a própria prática da leitura de textos acadêmicos, resumos, fichamentos e revisão bibliográfica. Então, a gente, refletindo o próprio BCH, conversou sobre esses instrumentos de trabalho serem tão necessários, né, à vida universitária de quem vai estudar ciências humanas e sociais. Então, são duas esferas de preocupação, né, leitura e escrita, propriamente ditas, e esses instrumentos, essas ferramentas que eles teriam, de alguma forma, que aprender, e a gente, em geral, conversamos sobre as nossas próprias trajetórias como ingressantes na universidade, né, nas nossas diferentes universidades e formações, isso é um susto, né, e é uma coisa que a gente aprende fazendo, não sabe se está certo, não sabe se está errado, olha, eu faço desse jeito, mas não sei se é isso. Isso tudo dá uma sensação de insegurança muito grande, e a gente previu que esse momento de pandemia dá uma insegurança maior ainda, uma vez que o contato com os próprios professores, com os colegas veteranos, é mais restrito, né? Ao mesmo tempo que a gente identificou esses instrumentos de trabalho e as preocupações com a leitura e a escrita, a gente não queria, de forma alguma, que fosse uma disciplina instrumental, né? A ideia nunca foi, assim, ensinar um jeito de fazer fichamento, ensinar um jeito de fazer revisão bibliográfica, né? A nossa insistência o tempo inteiro com eles é de que não tem uma receita de bolo. Porém, essa prática do fazer científico nas ciências humanas e sociais é um campo do conhecimento, e há vários autores que contribuem com textos acadêmicos sobre esses instrumentos de trabalho e sobre técnicas de leitura e escrita. Então, para não ser de forma alguma uma disciplina instrumental, o que a gente fez para dar conta daquelas estratégias pedagógicas que eu falei no começo era juntar, então, as referências bibliográficas acadêmicas sobre instrumentos de trabalho acadêmicos, especialmente das ciências humanas e sociais, e as preocupações com a leitura e a escrita, né? Então, a gente tem um plano de ensino que tem uma estrutura, que eu vou mostrar já, se eu puder compartilhar um slide que a professora Maria Luísa, de forma muito generosa, fez para a gente, mas a ideia era discutir, então, textos acadêmicos que tratassem desses temas, de leitura e escrita, e também dos instrumentos de trabalho nas ciências humanas e sociais, que isso não é trivial, é de uma importância enorme. A gente vê colegas na pós-graduação sofrendo ainda para organizar o próprio trabalho e a própria pesquisa, e também a construção da visão crítica, do olhar crítico para o que se lê, né, o famoso ler na entrelinha, né, que é fundamental nas ciências humanas e sociais, para o que se lê, mas também sobre a própria vida dentro da universidade, né, o que significa estar na universidade. E o terceiro ponto, né, o terceiro pilar, vamos dizer assim, de construção do plano de ensino é a autonomia intelectual. A autonomia intelectual do saber ler um texto acadêmico em ciências humanas e em ciências sociais, autonomia intelectual do saber interpretar esse texto, não ter aquela sensação de quando você lê, e chega no final do texto, você acha que não entendeu nada, você não sabe do que estava sendo falado, né? Como a gente supera essa barreira da transição da leitura do ensino médio para textos acadêmicos, como organizar os estudos, né? Isso diminui muito a sensação de ansiedade, a sensação de se sentir perdido, de não se encontrar na própria trajetória acadêmica, e a compreensão e a construção dessa vivência universitária e acadêmica. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui a estrutura do curso, se for possível compartilhar um slide, Isabela, não sei se é possível, vamos ver aqui. Oi, professor. Eu acredito que essa plataforma não precisa liberar. Não precisa, né? Qualquer um consegue. Tá. Eu tenho tido alguns problemas com relação a isso, inclusive na aula. Veja eu só. sei que tem que habilitar, né? Mas eu acho que aqui vai. Vamos ver. Não sei o que acontece comigo, que chega na hora, a coisa não vai. É diferente. É uma alegria enorme, isso sim, me deixa feliz a beça. Eu não sei se você quiser mandar algum link. Não há problema, é apenas um slide com a estrutura. Então, só retomando... Quer que eu compartilhe, Roberta? Se você conseguir compartilhar, daí ótimo, mas eu gostaria também que alguém me explicasse por que eu não consigo. Mas é aquele tipo de explicação, né, que é etérea, né, ela não...
não se consolida. Então, a Malu vai compartilhar, vai fazer essa generosidade de compartilhar conosco, só para a gente dar uma olhada na estrutura do curso, então, que a gente, em contato, uma equipe, né? Eu, professora Maria Luísa, professor Wilson, professor Vinícius, então, nos reunimos algumas vezes, né, por algumas reuniões de planejamento, para a gente chegar nessa estrutura que está aqui simplificada em 3 grandes blocos, né? Então, vai rolar? Senão eu vou falando, Malu. Vai rolar. Vai rolar, vai rolar. Então... Eu vou adiantando, então, algumas coisas. Ótimo, acho que agora vai. Muito... Pronto, acho que todos estão vendo a tela, se eu estou vendo, provavelmente todos veem. Essa é a estrutura simplificada, né? Nós temos 12 semanas no quadrimestre suplementar. Essa é a estrutura simplificada do nosso mapa de atividades e do plano de ensino, né? A ideia não era aqui, a gente pode compartilhar isso sem o menor problema, para quem tiver interesse, mas a ideia não era visitar todas as referências bibliográficas, aula a aula, né, do plano de ensino. Mas esse conjunto que a gente tem aqui de talvez blocos que se interligam de várias formas diferentes nessas preocupações que a gente tem com os ingressantes nesse momento, mas que também estruturam um pouco esse plano de ensino. Bom, nós começamos, então, apresentando o curso, claro, e pedindo uma primeira rodada de escrita bastante livre, sem regras, sem grandes solicitações formais, sobre um relato de experiências de leitura e escrita no ensino médio. Qual que era o objetivo? Né? Que a primeira entrega, que já era logo na segunda semana, que eles começassem a vida acadêmica no sentido da entrega das atividades com uma forma prazerosa, uma reflexão sobre a própria trajetória até aqui, que não fosse uma coisa que eles já não sabiam fazer. Né? Por exemplo, professor que já vai pedir fichamento na segunda, terceira aula, não sabe ainda o que é um fichamento. Então, a nossa ideia era absorver um pouco do impacto da entrada na universidade, né? Então, da primeira até a quinta semana, nós já estamos na quarta, hoje é dia de aula, inclusive, a gente vai discutir a prática da leitura em diferentes níveis, né? A leitura dialogada em sala de aula, a composição de fichas de leitura, de fichamentos, e são textos que vão discutir, então, o coração da ementa, né? As especificidades das ciências humanas e sociais, antes de tudo, o que é ciência, os critérios de cientificidade e as especificidades das ciências humanas e sociais. Com isso, a gente já vai até o meio do curso, né? Sempre com aquela preocupação de não ser uma coisa instrumental, né? Os alunos ingressantes, e todos nós de forma mais velada, mas eles de forma menos velada, né, mais evidente, são hábitos por uma coisa assim, me diga o que eu tenho que fazer, né? E isso vai contra a formação em ciências humanas e sociais, né? O que a gente precisa justamente da construção dessa autonomia, né, de construir o próprio caminho para construir, no fim, a sua autonomia intelectual, né, como um profissional da área. Então, a nossa ideia era essa, não instrumentalizar, mas discutir textos acadêmicos que tratassem da temática. Um segundo bloco, então, é a preparação para o início da construção da revisão bibliográfica, né, a discussão sobre a escrita acadêmica e a exploração inicial de bases bibliográficas. Então, essa revisão bibliográfica é uma coisa que vai nos acompanhar sempre, em todos os níveis de formação em ciências humanas e sociais e no nosso ofício como cientistas sociais de forma geral, né? Então, a gente sempre vai ter que fazer revisão bibliográfica mesmo, para fazer a entrega de um determinado trabalho, a gente precisa entender o que é a revisão bibliográfica, qual é a diferença, por exemplo, entre revisão bibliográfica e uma sequência de fichamentos, né? Que até na pós-graduação, em muitas bancas de qualificação, a gente vê, na verdade, uma compilação de fichamento atrás de fichamento, e a gente não sabe muito bem como é que isso foi escrito. Então, já desde o começo, mostrar o papel do cientista social nessa construção, né, da autonomia, inclusive, da revisão bibliográfica, por exemplo, que textos procurar, onde procurar. Então, também está incluída aqui uma incursão sobre a biblioteca da UFABC,
sobre bases bibliográficas da UFABC, bases bibliográficas digitais, fontes de consulta, fontes de informação científicas, né, para que eles possam aumentar o seu repertório para a construção dos trabalhos que virão. Então, a gente identificou a revisão bibliográfica como parte daqueles instrumentos, aquelas ferramentas de trabalho fundamentais, né, para a trajetória acadêmica em ciências humanas, em ciências sociais. Então, ela foi incluída como atividade final, né, onde a gente quer chegar com esse curso, que o aluno, aos poucos, vá ganhando autonomia na leitura, para depois autonomia na escrita, para que possa construir esses instrumentos, desde a ficha de leitura, passando pelo resumo, pelo fichamento, que não é trivial, até a revisão bibliográfica, e a revisão bibliográfica seria, então, essa atividade final. Mas, então, nós não íamos também já cobrar dos alunos ingressantes, nesse momento de pandemia, uma revisão bibliográfica completa, né? Então, nós escolhemos um tema coletivamente, chegamos a um acordo, que foi justamente a democratização do ensino superior, questões de acesso e permanência na universidade, né? Então, esse é o grande tema que a gente vai trabalhar, e a gente também optou por eixos, subtemas, né? Dentro deste grande tema, trabalhar questões de renda, de classe, de gênero, de raça. Então, a gente vai ter esses pilares para a construção da revisão bibliográfica, e eles começam a construir seus caminhos. Cada um deles, ao final desse processo, dentro deste grande tema, vai escolher um fator de desigualdade, vamos chamar assim, de uma forma um pouco grosseira, mas um caminho a seguir, né, um caminho para deixar essa revisão bibliográfica um pouco mais específica. Nós construímos parte dessa revisão bibliográfica dando os textos que nós vamos discutir em sala de aula, para que depois, ao final, eles consigam, eles mesmos, com autonomia, escolher quais textos eles vão adicionar para completar essa trajetória da revisão bibliográfica e essa incursão que a gente está fazendo em instrumentos pedagógicos e ferramentas de trabalho em ciências humanas e sociais. Então, a nossa ideia era partir do que é mais abstrato para uma discussão e uma elaboração um pouco mais concreta, que seria o início, então, de uma revisão bibliográfica, que eles sempre serão cobrados a partir do próximo quadrimestre e até o final da vida em ciências humanas e sociais. Então, esse é o resultado da nossa discussão coletiva nesse grupo, para essa oferta específica de HCS nesse momento, e sempre buscando absorver um pouco o impacto tanto da entrada no ensino superior, quanto da entrada no ensino superior em momentos de isolamento social e em ensino mediado por tecnologia. Então, essas basicamente eram as nossas preocupações, e essa passagem dessas preocupações que a gente tinha para um plano de ensino permeado dessas estratégias pedagógicas. Então, eu vou passar a palavra para o meu outro companheiro de grupo, que é o professor Wilson, com quem eu tenho aprendido bastante nesses últimos meses de trabalho, e agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição. Muito obrigada. Agradecer a Beatriz, o pessoal do Confor e a Isabela, né? Rever a Isabela também. E aí até a Malu falando, realmente, agora que estou me tocando, no Gmail dela, não deu para ver o rostinho, mas foi a monitora junto com o Fernando, quando eu e a Marcela e a Lígia discutíamos, né, junto com a Paula Braga, a proposta de oficina. Então, o que eu vou falar rapidamente aqui? Situar um pouco essa questão que tem a ver com minha trajetória de pesquisador também, eu estudo um pouco do que a gente está discutindo, o processo na UFABC e também como chegou nessa proposta que a Malu e a Roberta descreveram tão bem, e eu acho que já foi um avanço, e vou pontuar isso para vocês, por que desse avanço. Primeira coisa, porque eu estou até começando do pessoal, mas para vocês entenderem a importância, eu recebi agora um convite para fazer um balanço das políticas de acesso e permanência nesses últimos 20 anos, né? Eu estudei essa questão no mestrado na USP, que era verificar justamente alunos de baixa renda na universidade pública. Então, um pouco do que a Malu e a Roberta bem falaram aí, né? Essa transição, tem uma transição que é abrupta para qualquer indivíduo, né, de qualquer classe social. A universidade é um outro mundo, é um mundo à parte. Então, mesmo uma pessoa mais bem dotada socialmente vai sofrer também. É lógico que, dadas as desigualdades existentes no Brasil e mais ainda,
gênero, raça e classe social, impacta mais esse aluno de baixa renda. Então, o que acontece? Essa questão, desde os anos 70, já teve uma primeira onda de expansão do ensino superior, ela já aparecia nos estudos no Brasil, mas naquela época era muito pouco. Por quê? Porque a segunda onda de expansão a gente vai dar no final dos anos 90, 97, 98, inclusive foi quando eu entrei na USP, graduação nas Ciências Sociais. Nessa época, até agora, seria uma segunda onda de expansão, mas para valer mesmo é nos últimos 15 anos com as políticas do governo Lula. Por quê? Que é aí que você vai ter duas políticas de expansão. ProUni, 2005, e o SISU depois, né, começando, a UFABC está nascendo nesse contexto, 2006, mas também está tendo expansão nas públicas paulistas, expansão do curso noturno, USP Leste, em 2004, 2005. Ou seja, quando você pega, é aí que vai entrar essa massa de estudantes com mais desvantagens. Por quê? Porque tem um ensino médio que não trabalhou e também pelo fato que eu já falei, que a universidade é um outro mundo, requer uma outra leitura, requer um outro aprendizado, um outro ofício, que é um texto que a gente até vai discutir juntos. A Roberta, o Vinícius e a Malu também gostaram dessa proposta. Eu sugeri, a gente tira aqui, vai ali. Então, está sendo muito rico. Está sendo muito rica a experiência de trabalhar com elas. Então, o que eu quero dizer com vocês? Essencial esse ponto, por quê? Porque toca em questões candentes da desigualdade, de acesso e permanência na universidade, e esse tema agora, ele é mais importante ainda devido a essa expansão, essa democratização, porque a gente está recebendo esses grandes contingentes de alunos e alunas, certo? Que tem que dar conta de uma série de atividades e, como a Malu bem falou, porque isso não é nomeado, isso nunca foi nomeado. Isso na França, estudos do Bourdieu e de outros autores já apontam. Isso você já pressupõe que você traga do seu ambiente doméstico e não é sempre assim que as coisas ocorrem, ou geralmente não é assim que ocorre. Então, fazer esse trabalho, e aí guardando o que a Roberta falou, sem ser de nível instrumental, mas reflexivo, que é o que a gente está tentando fazer juntos, os quatro, e indicando isso para o aluno, mas também do modo que a gente chama, vamos dizer, técnico, ou seja, como é que se lê um texto academicamente, como é que você faz um fichamento para você não voltar a reler esse texto em outra ocasião, porque você vai ter um pós-BI. Então, isso é essencial a gente ter em conta. É estratégico isso aqui, eu sempre falo nas reuniões, falo aí com a Malu, com a Roberta, com o Vinícius, que a gente conversou, com a Marcela, com a Lígia e com a Flávia. E aí eu vou falar um pouco como é que foi isso. Eu entrei em 2015 na UFABC, depois a Flávia já está fazendo doutorado, trabalha no PEAT, ela saiu de licença para fazer o doutorado, mas ela me convidou por quê? Porque a tutoria da UFABC estava meio largada, em que sentido? As meninas, a Marcela, a Roberta e Lígia, elas têm que matar 50 mil leões por dia, certo? Porque são várias coisas. É a demanda do pessoal que está chegando, de questões psicossociais, atrasos, dentre outras questões aqui que a gente poderia rolar, e, ao mesmo tempo, dar conta dessa parte que elas têm formação. A Marcela em letras, a Flávia pedagoga, a Lígia em filosofia. Então, assim, a gente tem um instrumental muito bom, gente capacitada. Essa questão é premente, só que, a meu ver, eu sempre falei isso, até falei uma época com a professora Paula Tiba, que é pró-reitora, olha, devia integrar isso. Essa matéria aqui, o aluno entrou, e aí, ao final, vou falar um pouco isso do Q0 que a Malu falou. A gente tem que pensar em várias coisas. Essa semana eu falei, preciso falar com a Roberta, o Vinícius e a Malu, mas não está dando que eu tenho que dar aula. Eu pensei assim, um aluno está falando, professor, você está falando que vai ensinar fichamento e tal, mas olha só, já tem professoras em EDS pedindo fichamento. Aí eu falei, caramba, essa coisa tem que ser integrada, a gente tem que fazer integrada. Eu vou falar com a Malu, já estou adiantando aqui, mas para vocês verem o nível de coisa. Olha, é o seguinte, o texto da professora Mária de EDS, o professor Wilson que está trabalhando, a professora Roberta, que também é formada em Sociologia, sabe Weber, sabe Marx, vamos trabalhar junto isso e, ao mesmo tempo, trabalhando no fechamento. Então, só para vocês terem ideia, a experiência está em processo ainda. Estamos tateando, mas houve um avanço, e eu quero reiterar esse avanço. Então, em 2015, 2016, conversei, falei com a Flávia, olha, tutoria tem que ser integrado com o BCH, integrado com pós-BI, porque esse aluno, essa coisa do leitura e fechamento, ele vai levar depois, é para a nossa UFABC crescer mais ainda, em termos de excelência e tudo mais. Por quê?
Porque ele bem formado aqui, quando ele for fazer os outros cursos, economia, políticas públicas, filosofia, que exige uma leitura atenta, uma leitura estrutural, bem formada, ele vai ter um instrumental. É lógico que isso é concomitante, ele vai ter que construir, como qualquer um de nós, a bagagem. Mas, com esses instrumentos, ele já vai poder ter a noção de construir essa autonomia intelectual que a Roberta reiterou aí na fala dela. Então, o que era preciso? Era preciso integrar isso. Bom, aí, como fazia? Oficinas, mas as oficinas, eu acho que foi de 2016, 2017, eu até falei com a Flávia, isso tem que ser mais, é muito rápido. Por quê? A Malu, acho que chegou a participar de uma também. A gente estava dando aula, o professor tem que ir embora, que vai começar a aula vai ter a palestra da aula inaugural do BCH. Pô, mas espera aí, então, era uma coisa louca, né? Então, eu falei assim, não, é bom, legal, deu para discutir um pouquinho com os alunos, mas a gente sabe que é um trabalho de mão na massa. O aluno a gente tem que orientar, senão cai naquele modelo que a Roberta falou, não é receita de bolo. Ele vai ter que fazer o fechamento e a gente orientar, olha, beleza, você chegou próximo ao sentido do autor, tá legal, você escreveu mais do que o outro, mas está interessante, porque você captou a ideia central, captou a estrutura do texto, ótimo. Então, vamos seguindo. Só que não dava. Aí, depois, um ano depois, foi quando veio a Marcela, que teve uma contribuição fantástica, inclusive na escrita do processo seletivo, porque a Paula Braga, ela já tinha uma oficina, que eu via, às vezes eu passava antes da aula, na biblioteca, tinha lá a oficina de leitura, o que é isso? Era um projeto também. Aí eu falei, Lígia, de novo, tem que integrar isso, ver com a Flávia, tá, olha, a gente tem uma técnica nova, a Marcela é da área. Falei, ótimo, melhor ainda. E a Marcela conversa perfeitamente, porque um dos instrumentos da leitura, a Unicamp tem um trabalho fabuloso nisso, é linguística textual, tem a Ingrid Ocock, tem uma série de estudiosos a respeito disso. Então, a Marcela ajudou a construir um pouco isso, forneceu textos, a gente pensou e avançou um pouco. Por quê? Eu já senti, aí foi quando a Malu até participou também da experiência. A oficina eu senti bem melhor. Consegui discutir um textinho do Bourdieu, que aí o Fernando foi meu monitor e a Isabela participou como monitora em outros. Então, isso já foi um avanço. Por que eu estou demorando isso? Porque eu acredito e estou achando que a coisa vai melhorar cada vez mais. E aí a gente chegou nesse momento agora, que aí, com o papel e empenho da Malu e da Roberta, centrais em acolher isso, elas já são coordenadoras do PPP, isso é legal, porque essa integração que eu estou em batalha para que a UFABC faça, que é o quê? Esse curso conversa com o BCH e conversa com o pós-BI, e conversa com a pós-graduação. Isso que a Roberta falou aí, eu sempre fico falando com os colegas, a gente dá parecer, a gente participa de banca, por isso que não é uma coisa trivial. Essa coisa de leitura e fechamento é fundamental. Para as ciências humanas, eu diria assim, é estratégico para o UFABC. Porque esse aluno, veja, a gente está pegando uma parte que seria, entre aspas, só um aspecto, mas esse aspecto é central, que é a leitura escrita, ele poder fazer uma leitura conceitual, como a gente chama. Beleza. Mas tem os outros aspectos que a Malu mencionou um pouquinho na fala dela, que também é essencial e a gente poderia estar trabalhando, que é esse estar na universidade, os conflitos que tem, um novo modo do tempo, eles vão ter que organizar o tempo. Então, assim, a gente tem material no UFABC para fazer isso, conseguimos avançar, porque essa estrutura de HCS, eu comecei, inclusive em 2015, eu dei HCS e repeti mais algumas coisas. E estava me sentindo incomodado também, porque tinha isso, às vezes estava misturado, temas, ou seja, metodologia, ao mesmo tempo, não, o aluno tem que saber o que é ciência, o que é ciências humanas e prepará-lo para isso. Então, para finalizar aqui a fala, eu acho que isso deveria, a gente aprofundar mais ainda, vai ter experiência, então é uma tentativa, a gente está tateando ainda, fazendo uma estrutura, mas avançou bastante, os alunos estão empolgados também, alguns monitores nossos até falaram, nossa, se eu queria ter tido essa oportunidade de ter esse modelo que vocês falaram. Por quê? Porque realmente a gente está tentando fazer uma estrutura mais flexível, o aluno pode escolher um eixo, como o Roberto colocou muito bem, trabalhar nesse eixo. Então, eu estou feliz porque houve um avanço, várias reuniões que eu tive, e ver a Marcela, ver o trabalho da Flávia, ainda que
que pouquinho, porque eles têm muito demanda. Eu até, uma época, falei lá, pô, a gente tem que brigar pelo seguinte, vocês da tutoria tem que cuidar disso aqui, que é o filé mignon, entendeu? O aluno vem com dificuldade, beleza, mas vocês têm um papel estratégico aqui de quê? Ligação com os cursos, ligação com o bacharelado e também até com a pós, mas vamos ficar no bacharelado com o BCH e com o pós-BI. Então, é essencial. Agora, e aí finalizo. A Malu estava falando disso, do quadrimestre zero, isso é essencial. Eu acho que tem que caminhar para uma coisa dessa, e na minha visão, e aí eu vou até defender isso lá no BCH, tinha que ampliar a carga horária disso, entendeu? E não tirar. A mudança que teve, eu entendo, tiraram porque teve uma matéria de gênero que estava constituindo, dentre outras coisas, beleza, mas eu acho que essa disciplina, nossa, precisa de tempo para a gente justamente fazer esse trabalho mais reflexivo que a Roberta falou. Então, a minha ideia seria que ela poderia ser ampliada, aí no Q0 ou não, beleza, o Q0 poderia ser legal, mas se não fosse no Q0, que ela fosse ampliada e integrada com as disciplinas que o aluno, porque é o nosso momento, o aluno está entrando agora, ele vai ter que ver curso de, que a gente vê aí enquanto professores, EDS, a Roberta e a Malu sabem que dá para conversar, porque ambas já tiveram experiência, e a Roberta é formada em Ciências Sociais, eu também sou, e tem outros professores, a Arlene, a Camila, e muitos outros que sabem que são clássicos sociais, Weber e Durkheim, são textos densos demais, são textos densos, isso a gente faz, um exemplo, eu não posso, objetividade do conhecimento nas ciências sociais, meu Deus, é um texto do Weber, que ele é metodológico, é muito brutal, vou falar até essa palavra, eu li com a Maria Helena Oliva Augusto ainda, o Gabriel Con, que é especialista em Weber, é complicadíssimo, e esse aluno de cara ter isso, então eu acho assim, ampliar isso, depois, logicamente, se possível, né, nas tratativas aí que a gente tenha, com a experiência acumulada que a gente vai ver depois junto, eu preciso conversar com a Malu, Vinícius, ouvir vocês também que estão aqui, para a gente pensar, Marcela e outros. A Marcela, inclusive, tem uma aula de pesquisa bibliográfica, ela vai participar, que isso é essencial também. Como é que eu vou ficar cobrando do aluno se o aluno não sabe como é que fazer uma pesquisa? Então, qual é o passo? Dá para ele leitura, fichamento, ajudá-lo nisso, depois ele fazer uma pesquisa e depois ele fazer isso que a Roberta e a Malu colocaram no finalzinho da fala dela. Uma revisão bibliográfica simples, que isso é um trabalho essencial quando você vai fazer uma pesquisa, vai fazer um trabalho acadêmico, um seminário, está tudo aí, a base é a mesma. Se o aluno tiver esse processo de raciocínio, ele não consegue fazer. Então é isso. Agradecer vocês, só de estar tendo esse encontro aqui, eu acho que foi um avanço nesses últimos 5 anos da UFABC, tá? Desculpe a extensão e muito obrigado. Bom, agradeço aos professores, agradeço a professora, agradeço a Marcela. Eu estava fazendo assim, professora Roberta, porque hoje eu estou na pós-graduação em filosofia, mas fiz toda a minha formação na FABC, né? E é isso mesmo, então é só a posteriori, é só no final que você consegue olhar para trás, colher os ganhos e dar sentido. Realmente é bem isso, e essa duplicação das ementas, vi um filme voltando, e que bom que isso está sendo revisado, né, que tem o pessoal levando para frente, isso é muito bom. E aí acho que o pessoal pode ir abrindo, pode ir se inscrevendo, e enquanto vocês se preparam para falar um pouquinho que a importância disso na graduação, claro, né, na formação, mas também depois, né, professora Roberta, professor Wilson, eu comentei isso também com a professora Malu, quando a gente conversou, né, para fechar um pouco dessa reunião, da importância disso na pós-graduação. Então, a importância disso a longo prazo, né? A gente vê eu estou na pós-graduação hoje, a gente vê muitos colegas que entram para um processo de 2 anos, né, de um mestrado, primeiramente, que tem que correr atrás dessa formação, que não teve, né, muitas vezes, que a graduação negligenciou, ou que não deu tempo de correr atrás, que a pessoa não tomou consciência disso, digamos assim, né? Então, tem que correr atrás dessa formação para poder só depois dar o passo da pesquisa, né? E como é interessante já chegar na pós-graduação, que é o primeiro momento, né, de mestrado é uma coisa um pouco mais rápida, já tendo essa formação, já podendo dar esse passo da pesquisa, né? Então, eu já sei o ethos pesquisador, pesquisadora, já sei como procurar isso, já sei qual é o meu processo de escrita, né? E já poder realmente, efetivamente, investigar, né? Fazer esse passo da investigadora, do investigador. Acho que isso é essencial e um testemunho um pouco aqui para realmente esses frutos a serem colhidos, né?
Agradeço a fala de vocês, o empenho, o engajamento na graduação, né? Não só em sala de aula, não só como pesquisadores e pesquisadoras, mas nos âmbitos institucionais, de decisão, de formação dos cursos, de formação dos bacharelados, né? Acho que isso também é muito importante, né? Essas várias frentes de luta, né? Agradeço e eu abro a palavra para as inscritas, para os participantes,